Amém. Quero saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus, glorificar o nome do nosso Deus, que é maravilhoso, que é lindo, que é glorioso, né? Vamos deixar aqui a palavra da parte de Deus em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 7 até o versículo de número 13. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e que fecha, ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu quero falar um pouco sobre a importância da perseverança, né? Como é importante nós perseverarmos na presença de Deus. Lemos aqui esta passagem que fala sobre a carta à igreja de Filadélfia, né? Uma igreja que guardava a palavra de Deus, uma igreja que suportava a oposição do mundo e resistia a todas as tendências malignas. É importante nós percebermos a simplicidade que havia naquela igreja, mas havia uma fé tão grande, havia uma confiança grande, havia uma perseverança. E é sobre isso que eu quero falar, sobre essa questão, a importância da perseverança. A perseverança é uma base para a nossa vida cristã. Nós temos que ter a perseverança, é uma das mais belas e maravilhosas virtudes encontradas na vida cristã. Quando se encontra essa virtude na vida de um servo de Deus, na vida de uma pessoa, né, uma das características que compõe a base, a estrutura, o alicerce, que garante a vitória de uma pessoa é a perseverança. É você, em meio a uma luta, em meio a uma prova, em meio a uma situação difícil, mas você conseguir alcançar, né, o seu objetivo, alcançar aquilo que sonha, deseja o seu coração, porque você persevera, porque você continua, porque você acredita, porque você não para em meio a qualquer situação, mas você vai usar a sua fé e você vai perseverar. Você vai estar ali firme, forte, naquilo que você acredita, naquilo que você guarda no seu coração. Então, o que é a perseverança? Conservar-se firme, constante, persistir, prosseguir, continuar a ser ou ficar, manter-se, permanecer, conservar-se, conservar a sua força ou ação contínua. Nós temos um grande desafio. Nós temos uma grande oportunidade que Deus tem nos dado. Deus tem nos convocado, tem nos vocacionado, né? Para cada um Deus tem dado uma vocação. E tem nos convocado para servir a Ele, né? Para servir ao Senhor, para engrandecer o seu nome, para glorificá-lo. E Ele tem nos chamado, nos tirado de uma vida que nós vivíamos sem compreender o projeto de Deus na nossa vida, sem compreender que Deus tinha um plano tão especial para nós. Mas aí
meus queridos, Deus, ele se revelou de alguma maneira. Na minha vida, aconteceu num certo dia. Você tem o seu dia que Deus tocou na sua vida, que Deus te vocacionou, que Deus te chamou, e daí então começa uma trajetória, começa uma caminhada, né? O começo, tudo é muito lindo, né? Tudo é muito novo, a gente aceita o evangelho, a gente recebe aquela alegria, a gente recebe aquela palavra e de repente nós entregamos o nosso coração e tudo assim para nós é como se fosse, na verdade é uma novidade de vida, mas a gente pensa que tudo é muito fácil, mas aí você vai perceber que as lutas começam a surgir, que as provas começam a vir, porque Jesus disse, olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Nós fomos vocacionados, nós fomos chamados para servir o Senhor, mas nós temos que lutar, nós temos que passar por situações difíceis. E essa perseverança, né? Ela tem que ser constante na vida do crente. Nós temos que perseverar. Você está vivendo um dia bom, glória a Deus, aleluia, maravilha. Mas de repente está passando uma prova, louvado seja o nome do Senhor. Persevera, continua, né? Não para, continua a clamar, porque nós temos razões suficientes para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Começamos e vamos continuar a nossa trajetória. Então, por que perseverar? Porque a perseverança mostra que somente cumprindo, somente nós continuando nessa fé, é que nós vamos chegar lá. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós temos essa chamada, né? E eu quero ler aqui Filipenses 3, versículos 12, 17. Olha o que diz a palavra. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos convoca para essa caminhada, para servir a Ele, nós temos uma responsabilidade. Paulo aqui vai dizer o seguinte, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo aqui também está falando sobre nós continuarmos, né? Então não sei, de repente aí a sua batalha, mas a palavra de Deus é, para mim e para você, persevera, continua, não para, né? A Bíblia tem vários exemplos, está recheada de exemplos para nós, de homens e mulheres que perseveraram, sendo criticado, sendo humilhado, sendo desprezado, né? Então lutaram, venceram. Nós temos aí o exemplo de Noé. O Senhor deu uma palavra para Noé, deu uma oportunidade para ele, fez uma aliança com ele. Deus ia mandar água sobre a terra por causa do pecado da humanidade, mas a Bíblia diz que Deus olha do céu e vê aquele homem íntegro, faz uma aliança com aquele homem. Noé entende, né, que Deus está ali tratando com ele, porque Deus tem um propósito maior, e Deus faz aquela aliança com Noé. Mas Noé tinha que perseverar, Noé tinha que continuar, porque as críticas foram muitas. Os homens criticavam, os homens zombavam.
ainda não tinha caído a chuva sobre a terra, né? Era somente um orvalho que banhava ali as plantas, né? E a Bíblia diz que Noé guardou aquela palavra, e ali ele sabia que havia uma esperança, porque a esperança de Noé estava naquela arca que ele estava construindo, para que ele salvasse a ele e toda a sua família. Ele sabia também que tinha uma condição ali, ele tinha que construir a arca, ele tinha que entrar naquela arca, e depois que ele entrasse naquela arca, havia também um tempo, né? Porque o Senhor disse: Noé, tu entra na arca, fecha a porta, e Deus fechou a porta por fora. Então existe um tempo. Hoje a porta da graça está aberta para nós. Essa porta é Jesus. Ele abriu a porta da salvação através do sofrimento dele, morte e ressurreição. A vida dele está aí oferecida para quem quer. E assim como aconteceu nos dias de Noé, ainda existe uma esperança, que é Jesus. Ainda existe uma condição. Essa condição é o homem tomar a decisão de se entregar inteiramente para ele. E existe um tempo, né? Essa porta vai se fechar. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Estamos passando a situação difícil, mas nós temos essa esperança, nós temos essa condição de se lançar nos braços do Senhor. Nós temos um tempo, esse tempo nós temos que aproveitar, e o tempo é hoje, o tempo é agora. O ontem já foi, o amanhã ainda vai chegar, nós só temos o hoje, e é hoje e agora, é nessa situação que Deus está dando essa oportunidade para você. Entra pela porta da salvação. Aleluia. Entrega a tua vida para Jesus. A porta da salvação está aberta. Para nós, aleluia, perseverança. Vamos continuar perseverando como Noé. Os homens criticaram de Noé, mas Noé não deu ouvido às vozes que ele ouvia. Quantos têm falado contra você, para que você possa desanimar da tua caminhada, desanimar da tua jornada. Problemas que sobrevêm, é enfermidade, é perseguição, problemas muitas vezes dentro da pessoa, lá no íntimo da pessoa, né? Mas a palavra de Deus é essa: persevera, persevera, aleluia, porque o Senhor, Ele tem a vitória para você. Josué perseverou em seguir ao Senhor. Ele recebeu ali aquela grande responsabilidade. Ele foi o sucessor de Moisés. Pela perseverança ele conquistou um grande obstáculo ali que estava posto na frente dele e de todo Israel. Quando ele passa ali o Jordão, ele se depara com Jericó, e ali ele estava em uma situação muito difícil. Ele tinha que conquistar aquela cidade, ele tinha que passar por aquele obstáculo. Ele não desistiu, ele perseverou, ele escutou a palavra, porque Deus falou com ele antes, deu toda a instrução para ele, e ele foi perseverante, né? Ele atendeu a voz do Senhor, ele obedeceu a voz do Senhor. E o segredo para que nós possamos continuar a nossa jornada é ouvir o que Deus está falando para nós. A palavra de Deus é a nossa fortaleza. Esse livro aqui fechado é apenas um livro que você vai colocar em cima da tua estante. E se você abrir no Salmo 91, não vai acontecer nada não. Mas se você abrir no Salmo 91 e ler essa palavra e tomar posse dessa palavra, essa palavra escrita, ela vai saltitar e entrar no teu coração, na tua alma. Ela vai se enraizar, aleluia, nas tuas entranhas, e ela vai te dar garantia de vida. Ela vai te dar uma força tão grande que a palavra que sai da sua boca, ela sai temperada com a unção do Espírito Santo de Deus, e ela vai falar profundamente ao coração daquele que te ouve, porque Deus é poderoso nas nossas vidas. A palavra de Deus que está na nossa boca, quando ela é profetizada, quando ela é pregada, quando ela é anunciada, aqueles que a escutam recebem, e a palavra gera a mudança na mente e no coração do homem. Aconteceu com Nicodemos.
aquele homem que precisava de uma mudança. Jesus fala com aquele homem e ele não entendeu a princípio, mas depois o Senhor esclarece a palavra, como era que ele tinha que nascer de novo, pela palavra, pela água, pela palavra que gera na vida do homem uma mudança de vida. Aleluia, aquele homem entendeu esse novo nascimento, louvado seja o nome do Senhor. E nós temos esse exemplo de Josué, pela palavra, pela perseverança, pela obediência, ele cumpriu tudo que o Senhor mandou, e as muralhas de Jericó caíram por terra, e ele foi vitorioso em nome do Senhor. Temos o exemplo de Ruth, temos o exemplo de Paulo. A Bíblia diz que Paulo perseverou pregando o evangelho aos gentios, ele foi o apóstolo dos gentios, pregou o evangelho, e muitas almas e muitas vidas se renderam ao Senhor da glória. Não deixa de perseverar, continua a sua caminhada. Muitos desistiram, Judas se enforcou, perdeu a bênção de Deus na vida dele. Ananias e Safira morreram porque tentaram enganar ao Espírito Santo de Deus e acabaram perdendo a bênção. E muitos outros. Não podemos deixar de perseverar, porque a perseverança nos conduz à salvação, nos torna santos, nos torna seguros na presença do Senhor. Persevera, ora, clama, jejuma, busca ao Senhor. Nós temos presentes maravilhosos de Deus, os dons espirituais. Crente tem o céu esperando, aquele que crê no poder do evangelho, aquele que crê no poder da palavra, aquele que reconhece o senhorio de Cristo e entrega a vida para Jesus. Nós temos o céu. A Bíblia diz que o céu está preparado para aqueles que desejam servir ao Senhor aqui nessa terra e andar da forma que o Senhor Jesus mandou. A Bíblia diz lá em João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vou para o Pai preparar lugar, e onde eu estiver, vocês também estarão comigo. Louvado seja Deus. É uma necessidade perseverarmos, né? Devemos perseverar, porque a Bíblia nos diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não podemos parar, nem desistir, mas avançar para o alvo. Deus está desejoso, o coração de Deus está cheio de vontade de abençoar a sua vida, de abençoar a sua família. As bênçãos são maravilhosas, elas não cessam, aleluia, mas nós temos que perseverar. Nós não podemos recuar, nós temos que avançar, amém? Então a palavra de Deus hoje para mim e para ti é essa: persevera. O Senhor nos chamou para que nós possamos perseverar. Essa igreja aqui, ela recebeu uma palavra de vitória, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja Deus. Então, olha, ninguém vai tomar a sua coroa. Persevera. Ao vencedor falhei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Valorize aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Essa fé, essa certeza de que em meio a qualquer dificuldade e situação, Deus não te abandona. Deus, aleluia, está pronto para assinar a sua vitória. Mas temos que perseverar, amém? Então persevera na alegria ou na dor. Adora a Deus. Adore ao Senhor, porque a vitória
é daquele ou para aquele que persevera na presença do Senhor Jesus. Amém? Receba o meu abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a paz do Senhor Jesus. Paz.